Cosme Velho. Homem subterrâneo. Um mestre na periferia do capitalismo. São muitos os modos de se referir a Machado de Assis. Machado de Assis é um observador agudo da vida brasileira. Como revolução formal, foi a mais importante da literatura brasileira. Eu acho que Machado é totalmente homem do seu tempo e do seu país. O Machado de Assis teve essa coisa extraordinária de ser cético em relação ao progresso. Machado de Assis é um dos maiores escritores da literatura. O que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo sentimento íntimo, que o torne homem do seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, a 21 de junho de 1839. Seus pais morreram cedo e Machado passou por dificuldades econômicas. No Morro do Livramento, ele é basicamente dominado por uma grande propriedade rural durante uma boa parte do século XIX, que era da família Barroso, né? Que era a propriedade dentro da qual a família do Machado de Assis havia sido dependente, agregada. Machado não fez estudos regulares e começou a trabalhar cedo. Aos 16 anos, era tipógrafo na editora de Paula Brito. Foi por intermédio de Paula que conheceu vários escritores e publicou seu primeiro poema em 1855. A estabilidade econômica veio aos poucos. Passou de tipógrafo a revisor até ser admitido na redação do Correio Mercantil. Antes dos 30 anos, Machado já é um escritor e jornalista conhecido. Enfim, uma vida ao mesmo tempo modesta, penosa, mas que foi bem sucedida. Um menino filho de uma lavadeira, de um pintor de paredes, que se torna jornalista, poeta, dramaturgo, escritor, romancista e presidente da Academia Brasileira de Letras e consagrado em vida, é alguém que atravessou a sociedade brasileira, né, de fora a fora. A partir de 1874, Machado ingressa no Ministério da Agricultura, onde nos 35 anos seguintes vai ser sucessivamente promovido. O Machado trabalhava numa seção do Ministério da Agricultura encarregada de dois assuntos. Escravidão. Ele tinha que cuidar de acompanhar a aplicação da lei de 28 de setembro de 1871, a chamada Lei do Ventre Livre. O outro assunto era política de terras. E essas batalhas cotidianas, muitas das quais o Machado perdia cotidianamente, né? Eu acho que acabou tendo uma influência muito grande na maneira como ele passou a representar literariamente aquela classe senhorial, aquela sociedade. A liberdade não é surda-muda nem paralítica. Ela vive, ela fala, ela bate as mãos, ela ri, ela assola, ela clama, ela vive da vida. 8 anos antes da abolição, o Machado de Assis teve a argúcia, teve a inteligência de dizer: aqui vai haver abolição da escravidão, mas a estrutura básica da sociedade não vai mudar. Quer dizer, não é verdade que o Brasil esteja progredindo em direção de uma sociedade igualitária.
Eu acho que artisticamente ele representou muito bem a forma como essa sociedade criava mecanismos para manter ao longo do tempo estratégias de exclusão, de privilégios. Por mais que ela mudasse, ela mudava para permanecer a mesma. Como Machado disse isso várias vezes, né? Você pode trocar de roupa sem mudar de pele. Machado de Assis é um observador agudo da vida brasileira, da sociedade brasileira, da realidade brasileira e do modo de formação dessa sociedade. A obra de Machado de Assis é dividida em duas fases. Os romances da primeira fase são considerados convencionais tanto por manterem-se presos às características mais gerais do romance do século XIX, como pela abordagem do contexto social. Nesses romances da primeira fase, o Machado de Assis não tem objeções nem ao modo de vida da sociedade brasileira, nem aos desejos de ascensão social. Do tratamento que o narrador de terceira pessoa dá a essas figuras, há como que um pacto, né, com o bom senso, para mostrar que é assim mesmo, que elas agiram bem, né, que elas agiram, vamos dizer, de uma maneira adequada. Né. Nesse sentido, ele tem o ângulo das pessoas que querem subir e que são inteiramente conformistas. Quer dizer que não veem o tema da injustiça no fato de elas estarem em situação muito desvantajosa. Veem só as brechas que existem para que possam subir. Com quase 40 anos, vítima de crises epiléticas, Machado de Assis é obrigado a retirar-se para Friburgo. A superação dessa crise é para muitos a causa de uma evolução espiritual que vai resultar na fase madura de Machado, iniciada pelos contos de papéis avulsos e pelo romance revolucionário Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como revolução formal, foi a mais importante da literatura brasileira, sem dúvida nenhuma. Começou um romance que a gente pode chamar de moderno. Esse grande romance do Machado de Assis, ele depende de uma visão desabusada da cultura brasileira. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas.